Olá pessoal, nessa videoaula eu vou estar ensinando a pintar desenhos feitos à mão em folha de ofício, digitalizando-os para o computador e pintando com o Photoshop. A maneira como eu faço é bem simples, não fica com uma grande qualidade, mas já dá para brincar. Então aqui como exemplo eu vou usar um desenho que eu tinha feito anteriormente. Eu fiz ele a lápis, sempre tomando cuidado para as linhas ficarem bem fortes, para o scanner conseguir digitalizá-las com uma qualidade boa. Ou se quiserem fazer a caneta também, melhor ainda, a caneta preta fica bem definido. Quanto mais finas as linhas, melhor fica o acabamento depois na hora da pintura. E o resultado desse meu desenho é esse aqui. Então, vamos abrir o Photoshop. E importar o arquivo. Aqui eu tenho a minha camada de fundo bloqueada. Eu vou criar uma nova camada, que é onde eu vou aplicar a pintura. Como aqui é só um exemplo, eu vou fazer só algumas partes, eu vou criar tudo na mesma camada. Vou colocar todas as pinturas na mesma camada. Mas a critério de vocês, vocês podem separar a cor do cabelo, a cor da pele, as roupas, como preferirem. Então eu vou selecionar a camada de fundo. Vou pegar a varinha mágica. E vou selecionar as partes que eu quero. A pele aqui, por exemplo. Faço a seleção aqui. Adiciono seleções segurando o Shift. Mais aqui. Vejam que quando as linhas estão bem definidas, fica super fácil de fazer essa seleção. Depois que eu tiver a seleção desejada, eu vou selecionar a camada onde eu vou criar a pintura. Vou e busco a ferramenta pincel. E escolho uma cor. A cor que eu vou usar para a pele. Aumento um pouco o tamanho do pincel. Diminuo a dureza. E aqui eu vou poder aplicar a cor às partes que eu quero. Vejam que é super fácil de fazer isso. Depois que eu aplicar a cor em uma determinada área, aí eu posso fazer as sombras. Então eu vou escurecer um pouco a cor aqui. E aí vou passando nas bordas ou nos lugares onde eu acho necessário para dar um efeito 3D no desenho. Aqui já dá para ter uma noção de como fica o resultado. Agora, por exemplo, a roupa. Vou voltar a selecionar a camada de fundo que contém a imagem. Volto a pegar a varinha mágica e seleciono as peças que eu quero. Aqui eu vou diminuir um pouco a tolerância da seleção, porque ela está vazando. Pronto, agora eu consigo fazer a seleção de maneira correta. Seleciono as partes que eu desejo. Vamos diminuir mais um pouco aqui. Volto para a camada que contém as pinturas. Pego a ferramenta pincel. Escolho a cor. E aplico essa região. Da mesma forma como foi feito na pele, vocês podem aplicar efeitos de sombra, onde acharem melhor. Aqui eu vou escurecer um pouquinho.
Eu diminuo um pouco. E aqui já dá para ter uma noção de como vai ficando. Aí vocês vão fazendo ajustes conforme o necessário. Assim vocês podem continuar para fazer as outras partes, como por exemplo o rosto. Volto para a camada de fundo, pego a ferramenta de seleção e vou selecionar o rosto dela. Escolho uma cor. Pego a ferramenta pincel, volto na área selecionada, seleciono a camada que vai conter as pinturas e aplico essa cor ao desenho. Mesma coisa com a sombra. Escolho uma cor um pouco mais escura e aplico a sombra onde achar necessário. Às vezes é mais fácil passar primeiro a cor mais escura e depois voltar com uma cor clara, para fazer as áreas só onde tem um pouco mais de iluminação. Fica melhor de manipular isso daí. Com o tempo depois vocês vão pegando a prática, eu também não tenho muito ainda, de como fazer as sombras para ficarem com aparência melhor. Então, agora a gente pode fazer os olhos. Volto para a ferramenta de seleção, seleciono as partes que eu quero pintar, aqui não vou fazer uma seleção muito perfeita, né, que é só um exemplo. Vou para a ferramenta pincel, volto para a camada que tem as pinturas, escolho a cor, e aplico a cor aos olhos. Novamente mais uma seleção. Escolho a cor. Ferramenta pincel, camada. Vamos fazer com preto. Então assim já dá para ter uma noção de como vai ficando o desenho. Então, agora é só ir explorando e usando a imaginação. Então era isso. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.